Bom, não vou ficar falando aqui, porque agora eu vou passar a palavra para o professor Arthur Batista Vilar, para ele fazer as considerações dele sobre o trabalho. Lembrando que esse momento, né, do... Ai, gente, eu estou de novo com a câmera fechada, falta de educação. Lembrando que esse momento, né, do seminário discente, né, ele não é a prévia da sua defesa de dissertação, né? É um momento em que a gente olha para o trabalho, porque a gente tem, e olha para frente e ver se tudo que a gente quer fazer vai ser cumprido dentro do tempo que a gente tem para cumprir, né? Então, não é um momento, ai meu Deus, é a defesa. Não é a defesa, tá? Você está no meio do caminho, tá bom, Fernanda? Então, professor Arthur, a palavra é sua, você tem em torno de 20 minutos para a gente bater esse papo aí com a Fernanda, tá bem? Vou só parar de compartilhar a tela para conseguir ver Ah, vocês. sim, sim. Pronto. Maravilha, obrigado, professora Renata. Bom, queria agradecer a Fernanda pelo convite, a professora Jéssica. Prazer participar dessa banca de seminário. E aí, Fernanda, primeiro fique tranquila, tá? Agora você já apresentou, a gente fica nervoso mesmo. Não, você não ficou, não transpareceu nenhum tipo de nervosismo. E se tivesse transparecido também não tinha problema, natural. É, Então, eu queria começar dizendo que eu gostei muito do seu trabalho, tá? Da É, sua. Diga. professor, só um minutinho. É porque eu não estou conseguindo te ouvir bem. Parece que o áudio está bem Vocês estão distante, bem conseguindo? baixinho. Hum, é, tá assim para todo mundo? Sim, Ixi, eu também um estou segundo, com então. dificuldade de te ouvir, Arthur. Eu aumentei aqui o volume do computador, mas continua baixinho. Vê se melhorou. Não? Eu vou então ter que sair. Claro, sem problema, professor. Com Que calma. aí tá bom, então. Vou ficar de olho aqui, porque eu estou como host, Renata, aí para Ah, tá, tá, para entrar. ele entrar. Tá, para Ele ainda não entrou. Não, talvez ele esteja tentando algum ajuste lá no computador também, né? Hum.
Professora Jéssica, você tem o contato dele para saber se ele está tendo algum problema? Esse é o problema, eu não tenho contato dele. E ele, acho que ele também não está aqui no grupo, né, do EBS. Não. Sim. Porque o Arthur, ele é pós-doc. Ah, É, tem como mandar e-mail para ele, será que funcionaria? Sim, sim, acho que vai ser a saída, mandar e-mail para ele, né? é porque de repente ele está tendo algum problema Para conectar, né? para Aí, ó, conectar. Ah, entrou aqui Não? agora. Ah, então tá bom. Tá, diz ele, tá entrando. Olá, vocês estão me ouvindo melhor agora? sim. Bem, Sim, professor, Ah, sim. desculpem, por Nada, favor, professor. desculpem a demora, nossa. Nada, professor. A gente entende, a gente entende. Isso acontece com. Se não acontece com todo mundo, vai acontecer. Se não aconteceu, É vai verdade. acontecer. Pois é, é porque eu uso aquele computador, eu demorei porque eu mudei de computador, eu uso aquele computador sempre com o Google Meet, o som fica bom, mas como é o Zoom, É, teve alguma modificação. essas tecnologias chegam para atrapalhar também. Então, olha só, deixa eu fazer alguns comentários. Eu ainda estou me adaptando aqui, que eu estou trazendo as coisas de lá para cá, mas eu vou falando para a gente não perder mais tempo. Então, Fernanda, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Sua apresentação, para mim, foi muito clara, tá? Foi muito, assim, imagética também. E esse é o primeiro ponto que eu queria comentar do seu trabalho. Aliás, antes de eu comentar sobre a questão imagética, me diz rapidinho como é que foi o seu processo de escrita. Foi tranquilo escrever? Ah, foi e não foi ao mesmo tempo, porque eu acho que isso é uma coisa comum a todos os alunos que estão passando por isso. A gente chega e acha que não tem nada. E aí eu vi que eu tinha bastante coisa para colocar no texto. Isso. É, E assim, a escrita foi tranquila, mas no final eu tive um problema com a passagem das referências para o arquivo, porque o Mendeley deu problema. não, Então, tudo bem. tirando isso, foi de boa. Eu estou perguntando isso porque eu achei seu texto muito bem escrito, tá? Assim, é uma leitura fluida, e eu estou feliz, porque semana passada, ou essa semana, eu já confesso que eu nem lembro mais, acho que semana passada, também participei de um outro seminário, que também estava muito bem escrito, assim, eu não achei nenhum erro, assim, de ortografia, uma concordância, tá tudo certinho, aparentemente, né? Eu não sou a melhor pessoa para isso, eu sou professor de física, mas a mim me agradou muito o texto. Agora, uma primeira sugestão que eu te dou foi o seguinte: repara que eu acho que todo mundo que assistiu provavelmente deve concordar que a sua apresentação foi muito imagética, muito bonita, né? E, e todas aquelas imagens, quase todas, né? Muitas delas, na verdade, estão no seu apêndice, né? Assim, eu senti, eu acho uma sugestão, tá, para vocês pensarem. Por que não colocar, distribuir aquele apêndice no seu texto? Porque assim tornaria a compreensão mais, tornaria mais compreensível, sobretudo para quem não conhece, porque a gente conhece o espaço, a gente conhece a exposição, né? A gente está na Fiocruz, mas o seu tema ele é muito relevante. Então, certamente alguém de fora do Rio de Janeiro, ou mesmo do Rio de Janeiro, que nunca tenha ido até o espaço, até a Fiocruz, certamente pode ter alguma dificuldade de compreender. Eu li sem olhar o apêndice, né? Depois, quando eu cheguei ao apêndice, que eu vi as imagens, aí ficou tudo muito mais claro para mim, tá? Essa é a minha primeira sugestão para você. Uma outra questão que eu quero abordar, eu acho muito interessante o seu título, que é Saúde e Ciência no Museu,
E aí está aqui o potencial de alfabetização científica. Eu achei que isso ficou importante, porque agora eu vou lá nos objetivos. Calma aí. Gente, olha, estava tudo anotadinho no outro computador. Mas assim, eu vou aqui exercer minha memória, tá? É, Então, olha só, seu objetivo geral é analisar como a exposição, aí está aqui o título, né? Vida e Saúde, Relações Invisíveis, né, no Museu da Vida, pode promover a alfabetização. Eu acho que poderia colocar, aqui acho que é interessante você colocar essa questão do potencial, né? Claro que o verbo poder também tem a ver está relacionado com a potencialidade. Mas quando você coloca essa análise da potencialidade, eu acho que isso dá uma relevância maior para o seu trabalho. Agora, vamos lá. A metodologia, tá? A metodologia, eu já até agradeço a professora Jéssica pelo convite, a você, porque é a segunda banca com essa metodologia que eu participo, né? Point of view, né? Como é que é a tradução mesmo? A observação, agora eu perdi aqui, da técnica. Eu Point estou of view. ouvindo. O Não, sim, mas câmera tem o termo, eu subjetiva. esqueci. Câmera subjetiva, né? Point of view. É interessantíssima essa metodologia. Agora, como a gente está num seminário, e eu já perdi, assim, eu já atrapalhei vocês com essa mudança de computador, vou ser mais breve. Eu vou chegar logo ao Professor, só não ponto. atrapalhou não, tá? Continua no seu tempo, fica tranquilo. Tá bom, perfeito. É, Tem um ponto aqui que eu acho interessante, que é sobre a análise dos seus dados. Porque se a gente pega os participantes da pesquisa, os sujeitos da pesquisa, são as famílias, né? E aí é o primeiro ponto que eu já achei interessante ser família. Eu achei, e aí você escreve no seu texto e coloca aqui na apresentação que você detectou uma lacuna nesse sentido. Entretanto, o seu trabalho é um trabalho sobre educação museal, né, e sobre essa ótica dessa análise do potencial de alfabetização científica dessa exposição, desse ambiente, enfim. Certo, eu estou indo no caminho certo, né? Pode questionar. Agora eu vou parar rapidinho e vou falar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu aprendi inclusive quando eu estava no mestrado. Eu lembro que um dos grandes ensinamentos do meu orientador foi que a gente só consegue defender, e você vai defender muito bem, já defendeu hoje, mas a gente só consegue terminar e entender o nosso trabalho assim efetivamente de verdade quando a gente consegue sentar numa mesa de restaurante, numa mesa de bar, e explicar isso para uma outra pessoa que não é do nosso grupo, preferencialmente para uma pessoa que é da nossa área, mas da nossa formação, mas não é exatamente daquela área, e sobretudo, que aí é o sonho dos sonhos, você explicar para uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, ou mesmo que não tenha o grau de instrução, essa paridade no grau de instrução. Aí você consegue realmente defender um trabalho. Eu acho isso muito importante. E você explicou bem, mas eu fiquei com algumas dúvidas, e isso é natural, até porque eu não sou da área. E acho importante ter pessoas assim. Então vamos lá. Quando você coloca. Calma, deixa eu chegar lá. Antes disso, né? Você coloca lá os parâmetros que você vai analisar, aí você fala do deduz. Acho que isso aqui é um outro ponto que você tem que, na minha visão, tem que descrever um pouco melhor
esse software, essa sua ferramenta de análise, mas eu sei que a minha fala ainda está muito etérea, está muito aérea. Eu já vou aterrissar. O que acontece? Você tem lá o indicador científico, o indicador de interface social, o indicador institucional, o indicador interação. Eu entendi o que eles são, tá? Mas assim, eu vou te fazer uma sugestão que de alguma maneira você já fez, mas eu vou sugerir que você explore isso mais. Eu fiquei curioso de ver exemplos. E assim, e eu sei que você deu, porque quando você faz, porque é até uma heresia falar isso, porque você foi super detalhista e você pegou ponto por ponto desses indicadores e analisou em relação à exposição. Eu sei disso. Mas eu senti falta de, antes de você fazer essa análise da exposição, você explicasse um pouco mais, um pouco melhor esses indicadores. O que eu estou querendo dizer? Sobre o viés da aprendizagem científica. Porque, por exemplo, eu queria ter um exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, como é que esse indicador social, que é um indicador importantíssimo, pode perdoe a redundância, indicar, me mostrar que numa determinada situação, seja na educação formal, mas sobretudo na não formal, em espaços não formais, que está ocorrendo a alfabetização científica ali. Essa é a minha primeira sugestão de melhoria. Para mim, que não sou da área, não ficou tão claro assim. Tá? E aí eu sugiro esse olhar. Agora, Fernanda, isso não é um demérito, assim, é porque realmente a gente tem esses vícios, né? Como nós somos, quando a gente fala para a nossa própria área, a gente consegue se fazer muito claro. Você entendeu o que eu quis dizer? Você pode contrariar, tá? Por favor. Tá bom, tudo bem. É, E aí a minha última dúvida, Fernando, é a seguinte. Por exemplo, e é uma pergunta, agora sim uma pergunta. O seu objetivo, voltando lá ao seu objetivo, você fala sobre analisar o potencial, né, de alfabetizar, de promover a alfabetização científica através, por exemplo, dessa exposição. No caso daquela família, se você pudesse, eu sei que você apresentou, mas você consegue efetivamente afirmar que essa exposição permitiu um processo de alfabetização científica? Para quem, né? Foi para quem? Me Então, explica um pouco melhor aí. vendo o vídeo, a gente consegue, principalmente quando a gente faz esse casamento entre o vídeo e os indicadores, né? Os indicadores, eles vão justamente fazer isso, apontar se aquela alfabetização científica tem potencial de acontecer, porque é muito subjetivo ela acontecer ou não. Eu posso visitar um Isso. museu e simplesmente não querer aprender nada, eu estou ali só para observar. Mas vendo as interações, inclusive foi por isso que eu e a Jéssica chegamos à conclusão que é importante trazer as falas e descrever as interações da família, né, para o restante do trabalho. Nas interações deles, faladas entre eles, eles mostram que estão aprendendo. Então, tem um ponto do vídeo que a tia chega para o sobrinho, né, que é a criança do grupo familiar, e eles estão falando sobre as bactérias que tem no corpo, e uma delas causa acne. Ela vira para o sobrinho e fala que, por enquanto, ele não tem que se preocupar com isso porque ele não é adolescente. Isso leva a uma explicação daquela bactéria que está no rosto, na pele. Então, os indicadores vão funcionar dessa forma e, a partir daí, a gente consegue ver se essa alfabetização científica está ocorrendo